A internet é um monstro. A rede foge a qualquer controlo e torna-se o vetor das próximas grandes catástrofes. Centrais nucleares, cadeias de televisão, infraestruturas militares. A lista das vítimas amplia-se cotidianamente. My biggest nightmare is what we call the known unknowns. And what I mean by that, some of the attacks that we face are so sophisticated that they may have already been successful, and I don't know it. That is my biggest fear. O exército, a polícia, tentam recuperar o controlo. Mas não será já demasiado tarde. It takes about 15 minutes to effectively kill somebody. We want to take them out from behind their keyboards so they can no longer cause harm. As someone who spent time in prison myself, I think prison should be for people who are a physical danger to other people. O momento de entrar em pânico talvez não tenha ainda chegado. Cada deve ponderar o risco de deixar o computador ligado. I'm not sure we ever had control of the internet. Certainly there are a lot of devices on the net that we have no control over. That's true now and it's always been true. The question to ask really is the internet being overwhelmed by devices that we can't control or can't secure? Imaginez Paris sans électricité pendant 12 heures. Sans rien. Do you think there could be something like a cyber apocalypse? I pray across the fingers it will never happen, but unfortunately, technically, it's possible. A nossa reportagem vai levar-nos ao outro lado do espelho da internet, aos bastidores dos assuntos secretos da web. Mas não nos antecipemos. Está um belo dia a algures no centro de Paris. Jean-Pierre Lesueur é um perito em segurança informática. Ficou célebre quando uma das suas criações, um software de espionagem, um vírus, poderá ter sido utilizado por Bashar al-Assad contra os rebeldes na Síria. Desde a infância, Jean-Pierre manuseia com a mesma destreza o teclado de um piano e o de um computador. Ele desenvolveu no seu quarto de adolescente um vírus chamado Dark Comet. O vírus era de uma tal facilidade de utilização e de uma tal qualidade que conheceu um enorme êxito entre os piratas do mundo inteiro. Mon but, ça n'a jamais été de créer un outil qui serait utilisé dans des guerres numériques ou qui soit utilisé pour faire du cyberespionnage. C'était plutôt, je savais que des pirates, que j'appelle des pirates, c'est plutôt des scripts qui disent allaient l'utiliser pour espionner leurs copains, copines ou dans leur école un peu s'amuser. Mais jamais j'ai pensé en fait que cet outil puisse être détourné à ce point de son usage. O céu abateu-se sobre a cabeça de Jean-Pierre quando a revista Wired, a Bíblia da Silicon Valley, revelou em finais de 2012 que o software espião que ele inventara era usado pelo exército sírio para localizar os rebeldes hostis ao regime de Damasco. Jean-Pierre faz-nos uma demonstração do vírus que permite piratear qualquer computador sem o conhecimento do seu proprietário. Une image. Donc là, je vais prendre le contrôle total de l'écran distant. Voilà. Donc là, j'ai une vue complète sur l'ordinateur. Donc je peux ouvrir des fichiers, je peux aller naviguer dans l'ordinateur, voilà, afficher les dossiers du disque dur. Je vois qu'il y a une webcam intégrée dans l'ordinateur. Je vais l'activer, là on vous voit, et puis en même temps j'active le micro. Comme ça, je vois et j'entends. Là il y a carrément un arsène en fait c'est normal vu que les ordinateurs sont côte à côte. Et le pirate s'il veut, il peut même envoyer des messages. Salut, j'ai le contrôle de ton ordinateur. Salut, j'ai le contrôle de ton ordinateur. Voilà. Jean-Pierre é meticuloso.
Gratuito e eficaz, o Dark Comet torna-se uma espécie de referência para os piratas. Dans les fiches techniques sur Internet, les analystes estiment que il fait partie des top 7 des virus espions les plus utilisés dans le monde encore aujourd'hui. Du coup, on peut estimer que c'est possible que ce soit entre des centaines de milliers de personnes à plusieurs millions. Il va me falloir une clé USB qui va contenir le code malicieux Darkcomet. Na altura em que criou o vírus, Jean-Pierre quer ver o seu talento reconhecido e embarca numa espiral perigosa. Il y a des compétiteurs qui, eux, font de la compétition pour simplement la notoriété. Donc moi, je faisais partie de ce groupe. Et il y a les autres pour l'argent, parce qu'il y en a qui vendent ces produits-là, comme Black Shades notamment, qui le créateur s'est fait arrêter. Para Jean-Pierre, a motivação é a eficácia do gesto técnico. Para o principal concorrente, o Black Shades, é o gosto pelo lucro. Algum tempo mais tarde, o FBI de Nova York vai pôr brutalmente termo à competição entre o Dark Comet e o Black Shades. O agente federal Patrick Hoffman ocupou-se do caso. By the simplicity of the Black Shades malware, it became widely used online because you did not have to spend a lot of time working on learning code or being involved in the criminal world in order to access somebody's computer. This essentially allowed an individual that was just interested in learning about another person's family, about what that person is currently doing, such as an ex-spouse or ex-girlfriend or boyfriend. It also allowed the stealing of online credentials, such as usernames and passwords that could then be used at retail sites such as eBay, PayPal, or Amazon. Um adolescente algo inconsciente em França e 2 programadores gananciosos nos Estados Unidos. Estes vírus têm origens bastante modestas, mas os danos por eles causados são deveras impressionantes. As perdas globais motivadas pelo cibercrime foram calculadas em 400 mil milhões de dólares só no ano passado. Black Shades, ils se sont fait appréhender dans l'opération du FBI il y a 2 ans parce qu'en fait, eux, ils vendaient leur création. Et du coup, c'était vraiment un réseau mafieux finalement derrière. Donc eux, ils se sont fait arrêter. Est-ce que vous-même, vous avez été inquiété suite à l'édition de Dark Comet? Absolument pas. Jamais. Contudo, pesos pesados como a Areva, o especialista francês no domínio do nuclear, foram alvo de ataques usando o Dark Comet. Et non só. Par exemple, en Syrie, apparemment, le logiciel aurait été utilisé pour en fait traquer des opposants au régime. Donc ça, c'est une possibilité, mais qu'on ne peut confirmer avec certitude. Ça a été utilisé aussi dans des campagnes contre des serveurs de jeux vidéo, contre des bases de l'armée américaine, aussi d'après ce que j'ai lu. Et puis aussi, récemment, c'était Misty in America qui s'est fait donc infiltrer par Dark Comet. Et donc c'est le FBI qui a retrouvé la présence de ce logiciel et qui a retrouvé l'auteur qui a utilisé ce logiciel. Et là, actuellement, il est en prison. O código do Dark Comet é eterno. Passa de mão em mão sem que Jean-Pierre Le Sueur o possa parar. Our mission in cyber is to identify, pursue, and defeat cyber adversaries. We are not simply looking to mitigate breaches. We want to identify the individuals responsible. We want to take them out from behind their keyboards so they can no longer cause harm, with the goal of ultimately prosecuting and putting them in jail. There was another popular rat called Dark Comet. Are you aware of this Dark Comet product? I am, but I have to tell you, I can't really comment on the arrest or status of any investigation into Dark Comet. So. Jean-Pierre Le Sueur não consta na lista dos hackers mais procurados, definida pelo FBI. Prudente, nunca enverdou por atividades ilícitas na net
Mas desde então, como penitência, tenta descobrir todos os dias qual será a próxima vítima da sua infernal invenção. Quand on publie un logiciel sur Internet, c'est ta vie. Si j'avais su que ça aurait un tel impact dans la cyber zone, en fait, jamais j'aurais publié ce truc. Todos os anos reúnem-se no Mónaco os profissionais de segurança informática. São especialistas de visual austero que tentam manter, tanto quanto possível, a ordem na rede. So the first question was, how many people Eugene Kaspersky é a vedeta destes encontros. The second question is, how many people still don't use internet banking? Sendo um dos raros cidadãos russos a ter feito fortuna na área da tecnologia, dirige hoje uma das empresas líder no mercado de software antivírus. I don't use mobile banking as well, simply because hack me if you can. Eugene faz-se arauto de acontecimentos trágicos, mas as previsões mais sombrias são por vezes as mais corretas. I'm afraid sooner or later they are traditional terrorists. They also will come to this idea to employ professional cyber criminals to assist them. I'm afraid that now the evolution of the cyber threats is coming from the simple cyber criminal attacks to the more complicated cyber attacks from criminals, plus state-sponsored attacks, and the traditional crime, the mafia, is coming to the same space. And I'm afraid they are all these components working together, learning from the state-sponsored attacks, being in touch with the traditional crime. I think the next step, very logical step, that's cyber sabotage. Sabotagem cibernética, isto é, a possibilidade de agir sobre o mundo real por intermédio de um vírus. É o pior pesadelo dos responsáveis de segurança. Centrais nucleares que explodem, aviões desviados em pleno ar, automóveis roubados utilizando um telemóvel. Todos os cenários são a partir de agora possíveis. Anyone know if this place has a fire code or not? Don't start fires. Yeah. If you start a fire, you have to share. De fato e gravata no Mónaco, de bermudas e camisa de flores em Las Vegas para o DEF CON, o salão anual dos hackers. Ex-piratas informáticos, reconvertidos ao setor da segurança, vieram aqui para apresentar as últimas proezas. Neste festival de farsantes, cada um apresenta a manipulação mais espantosa. Êxito garantido para os mais divertidos. Porém, algumas iniciativas são algo arrepiantes. Chris Rock chega da Austrália, onde se interessou por uma indústria florescente, mas tudo nada arcaica: as honras fúnebres. Sem qualquer manipulação técnica, descobriu que era possível aceder livremente à página da Ordem dos Médicos para nela se inscrever. Resultado? Com um computador e alguma paciência, é fácil matar e enterrar oficialmente qualquer cidadão capaz de nos prejudicar. It takes about 15 minutes to effectively kill somebody, about 5 minutes from the doctor component and about 10 minutes from the funeral director. São precisos 15 minutos para suprimir um importuno. Um forte aplauso para Chris Rock. Mas este ano, a palma de pirataria letal foi para um colega de Denver, Chris Roberts, um motar programador que não recua perante nada. You know, at DEF CON we have 10, 15, 20,000 people. A lot of them are interested in research. How do you regulate that research? And I think that's where some of the teams are trying to work with the government entities and industry and us to try to regulate that. But it's hard to do, and until they can do it, there are a lot of us who are going to say, okay, I want to test this. I want to see how it works. I want to see how it breaks.
Um simples tweet tornou-o mundialmente célebre. Em abril de 2015, Chris emite uma mensagem alarmante a partir de um voo comercial. Ele deixa entender que, ao intervir no sistema de televisão do seu lugar no avião, conseguiu penetrar no computador de comando do piloto. A façanha percorre as redes sociais e, à chegada, Chris é detido e interrogado pelo FBI. Would it be possible for somebody to actually take control of any kind of a transportation system, a plane or something? I would say yes, I think it would be. If they did enough research and they did enough work, I think it is theoretically possible, yes. It's a big one. É de facto possível assumir o controlo de um avião a partir de uma ligação Wi-Fi? Seja como for, Chris não fornece nenhum detalhe. O FBI intimou-o ao silêncio total sobre esta questão. The law is definitely closing in. By far and away, the Abuse Act and the various other acts that are out there, I think make it difficult to be able to do the research. For me personally, being able to actually research on the vehicle, the transportation systems, or the other areas without getting permission is tough, and they won't give me permission, so do I theorize or do I test? And that is where it definitely gets close to the law. I would much rather there's cooperation between what we do and the other authorities, but that isn't necessarily the case. Em França, a defesa das instalações críticas foi confiada à ANSSI, a Agência Nacional de Segurança dos Serviços Informáticos. O contra-almirante Dominique Ribin é o seu diretor-geral adjunto. Prendre les commandes d'un avion à partir de la cabine est totalement impossible pour une bonne et simple raison, c'est que le système de commande de vol, il est complètement isolé du reste. Donc isolé physiquement. Donc honnêtement, je ne vois pas comment ça peut être possible. Et on a été voir de près, si vous voulez savoir. We're living in a cyber middle age. We have this great innovation, the cyber, but still we don't really know how to use it in a safe and secure way. Os peritos contradizem-se. Alguns querem tranquilizar-nos, outros assustar-nos para nos proporem os seus serviços. Quem compreende verdadeiramente o que se passa no universo íntimo dos computadores? A catástrofe é iminente ou improvável? Quando ocorre um ataque, o efeito é devastador. TV5 Monde a été victime d'une cyberattaque extrêmement puissante. Ce piratage a conduit l'ensemble de nos 11 chaînes à virer à l'écran noir. Une chose est certaine, cette cyberattaque est inédite et de grande envergure. Elle a été revendiquée par le groupe terroriste État islamique. Une preuve de plus que ce groupe a des moyens techniques considérables. Nora Khalifi. A TV5 Monde é um case study histórico a nível dos ataques cibernéticos. Em abril de 2015, piratas que dizem pertencer a um hipotético cibercalifado tomaram simultaneamente o controle das antenas e do conjunto das redes sociais daquela cadeia internacional de serviço público. Chez nous, tout s'est arrêté, une première dans l'histoire de la télévision, puisque nous, 12 chaînes, les 9 généralistes et les 3 thématiques qui sont distribuées sur l'ensemble de la planète, auprès de 300 millions de foyers, sont passés instantanément et simultanément en écran noir. Quelque chose de totalement inédit dans l'histoire de la télévision. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. O balanço é pesado. Os funcionários foram duramente penalizados e o ataque causou prejuízos num valor superior a 15 milhões de euros. Nous sommes face à des terroristes déterminés et nous sommes déterminés à les combattre. No ataque contra a TV5 Monde, a pista do Estado Islâmico parece impor-se, mas em geral, no que respeita aos ataques cibernéticos, a opacidade é a regra. Comment on peut attribuer une attaque à une origine particulière? C'est pas mon problème. C'est pas le problème de l'ANSSI. Je répète, on est les pompiers. Les pompiers, quand ils viennent éteindre un feu, ils cherchent pas à savoir qui a mis le feu. Haverá coisas a ocultar? Ou trata-se de envolver em mistério uma verdade difícil de assumir no plano político? A polícia judiciária prossegue o seu inquérito. Est-ce que vous avez pu identifier l'origine des attaques contre TV5 Monde? Alors, s'agissant d'un dossier judiciaire pour TV5 Monde, je
Prudemment, je ne pourrais pas dire grand-chose. D'accord, mais il y a eu un certain nombre d'expressions officielles qui attribuaient l'attaque à un groupe de hackers russes. Est-ce que vous pouvez confirmer? Est-ce qu'il y a moyen d'être complètement anonyme quand on est sur Internet? Oui, tout simplement avec un bon VPN. On peut voir comment ça fonctionne? Ah, donc tout simplement, par exemple, je me connecte dessus. J'en ai déjà configuré un. Là, pour l'instant, on voit que je suis bien localisé sur Paris. Je vais simplement... Tal como os atacantes da TV5 Monde, Jean-Pierre dissimula a sua origem em 3 cliques. Et la localisation, c'est Telenor Norge AS, donc c'est en Suède. Ici, on voit. Voilà. Donc je ne suis plus à Paris, en fait, virtuellement. Je me trouve en Suède. Os internautas que queiram manter-se completamente clandestinos podem perfeitamente consegui-lo. De facto, desde 2001, os Estados Unidos financiam uma parte secreta da internet, a web das profundezas, a Dark Web. Inacessível a partir do Google, oculta sobre a web oficial, existe uma internet anónima. Esta Dark Web, esta internet das profundezas, é frequentada por todos aqueles que precisam de esconder-se. Piratas, traficantes, terroristas. Esta rede especial de difícil acesso chama-se Tor. Originairement, c'était un réseau qui était destiné à assurer l'anonymat pour des bonnes raisons, entre guillemets. Par exemple, pour des journalistes qui étaient dans un pays où leur vie pouvait être en danger, ou dans des pays qui filtraient l'accès Internet pour que les utilisateurs ne puissent pas consulter certains sites. Bon, ben voilà, moyennant le passage par le réseau Tor, ils contournaient ce filtrage et pouvaient donc avoir des informations réelles, non filtrées par les gouvernements. Donc c'était plutôt un usage bénéfique. Is the Tor network making your job more difficult? Well, anything out on the internet that anonymizes where attacks may come from or anonymizes activity clearly makes it difficult to understand who actually is attacking you and then from that what they want. But still, the Tor network is being subsidized by United well, you'd need to ask the United States of America that question. Le FBI aurait trouvé une technique pour espionner ce qui se passe sur Tor. Est-ce que vous employez cette même technique à la police judiciaire? Na Dark Web, a droga vende-se livremente. Podem comprar-se armas sem deixar vestígios. São fabricados documentos falsos. Se traficar na Dark Web, a polícia terá dificuldade em detectá-lo. Mas não deixará de certo de o apanhar quando o dinheiro ilícito se materializar na sua conta bancária. Há contudo uma solução. Em 2009, Satoshi Nakamoto inventou uma moeda que foge ao controle dos bancos, a Bitcoin. I think the thing that makes Bitcoin unique is the fact that it's a digital version of money. And kind of like how the internet was the freeing of information. Before the internet, people didn't really realize the benefits free information could bring to society. I think Bitcoin, being that it is, it's a form of money that exists on the internet, it will have the same amount of profound effect on society because people will start to realize that now commerce on the internet, or global commerce without intermediaries is now possible because now money of the internet is now possible. So I think that's what really, really makes Bitcoin exciting. A Bitcoin assemelha-se a um sonho anarquista. Um punhado de programadores cria a sua própria moeda através de uma rede que não pode pertencer a ninguém. Acabaram-se os bancos centrais, as comissões bancárias, as declarações fiscais no final do ano. É uma divisa libertária.
mas também um formidável veículo para as máfias e os peritos em branqueamento de capitais. Sendo no início marginal, a Bitcoin foi ganhando popularidade. Marc Karpelès, um francês instalado em Tóquio, vai tornar-se o símbolo da aventura tumultuosa da Bitcoin. Fã absoluto de banda desenhada japonesa, a manga, e de tartes de maçã, decide criar um mercado planetário de Bitcoin, o Mt. Gox. Notre tarte est maintenant prête. Graças ao Mt. Gox, os pioneiros da moeda virtual poderão comprar e vender bitcoins, trocando-as por dinheiro genuíno. O êxito é imenso. Escassos meses após a abertura do Mt. Gox, Marc Karpelès é o primeiro a surpreender-se quando o valor da Bitcoin dispara, passando de 40 para $1.200. How much real money are we talking when you see money going in and going out? Depending on the days, we get anything between $20 million incoming in our system. In terms of outgoing transfers, currently we see $300,000 to $1 million going out a day. So since there's a lot of money flowing in and not much flowing out, I guess there's room for Bitcoin price to raise more. Face a este fenómeno, a polícia de Tóquio não sabe bem o que fazer. Será legal a empresa de Marc? O Mt. Gox não é apenas uma nova máquina de lavagem de dinheiro sujo? Em agosto de 2015, a Brigada Financeira procede finalmente à espetacular detenção do francês. O Mt. Gox está na falência e, para grande desespero dos seus clientes, $500 milhões, o equivalente a 650 mil Bitcoin, evaporaram-se dos cofres do banco da Dark Web. I think the cybercrimes faction was looking at Mark as a victim rather than a villain. But then the White Collar Crimes Division came on board and said, well, a lot of money has been lost. Somebody has to go to jail. There must have been some hackers who got in and realized that if they emptied all of the Bitcoins that were on the server in the hot wallet at once, they would have been instantly detected. So it looks like they opted to slowly steal Bitcoins over time, and that worked because they eventually got all of them. O desaparecimento do Mt. Gox não provocou o fim da Bitcoin. Os fãs da moeda virtual continuam a reunir-se regularmente neste pequeno bar de Roppongi. Aí exprimem-se livremente interrogações e rancores. Roger Ver apelida-se de Bitcoin Jesus e viveu com especial amargura a queda de Marc Karpelès. I don't know what happened. So it was his job to keep everybody's Bitcoin safe. And he failed at that, but we don't know exactly what happened. Maybe there's a bunch of stuff behind the scenes. If a bunch of hackers did steal it, it was Mark's job to protect us from those hackers. Uns malvados roubaram as bitcoins. São $500 milhões que literalmente se esfumaram. Mas não é um assalto tradicional. É bem mais estranho do que isso. Julien Laglace é amigo íntimo de Marc. Ça, c'est une photo de Marc dans son appartement. Ele lamenta as acusações feitas contra o amigo e desvela pistas assaz intrigantes. Si quelqu'un, par n'importe quel moyen, obtient $500 millions, quel intérêt aurait cette personne à rester dans le pays? À la vue de tous, alors qu'il aurait très bien pu partir. Il aurait très bien pu partir avant. Est-ce que tu crois qu'il y a des pressions extérieures au Japon qui sont en train de s'exercer? Bien sûr, j'en suis convaincu. Quel genre de pression? Ça peut être aussi bien des pressions venant du gouvernement américain que des pressions venant des lobbies bancaires. Le Bitcoin ne fait pas l'affaire de tout le monde. C'est-à-dire, en quoi est-ce que les lobbies bancaires sont affectés par le Bitcoin? C'est de l'argent auquel ils n'ont pas accès. Ça les embête. Ils n'aiment pas les banques, ne pas avoir accès. Ils n'aiment pas ne pas contrôler. C'est-à-dire que des institutions comme les institutions américaines auraient pu attaquer Mt. Gox pour amener à la défaillance de l'entreprise? C'est un exemple, mais oui. Bancos que conspiram para organizar o colapso de Marc Karpelès. A hipótese parece provocatória.
Porém, não há dúvida de que o Mt. Gox assegurava milhares de milhões de dólares de transações fora do controle do fisco ou das instituições financeiras regulamentadas. Marc Karpelès assumiu riscos enormes face a interesses que o ultrapassavam. Jamie Dimon, presidente do JP Morgan e o banqueiro mais poderoso do mundo, responde a uma pergunta no quadro de um recente colóquio organizado pela revista Fortune. It's just not going to happen. I mean, you're wasting your time. So you think when the DOJ calls someone up and says that's an illegal currency and it's against the laws of the United States of land, if you do it again, we'll put you in jail, it's over. So you really there's no issue. There will be, and this is my personal opinion, there will be no real non-controlled currency in the world. There's no government that's going to put up with it for long. Fazendo eco das declarações de Jamie Dimon, o governo americano exigiu à polícia de Tóquio a entrega dos ficheiros do antigo banco dos Bitcoin. O procurador de Tóquio proibiu o acesso a qualquer documento que pudesse permitir identificar a origem dos ladrões. Bode expiatório ideal, Marc Karpelès aguarda julgamento na prisão. Bitcoin is a great innovation, but right now I'm afraid the world is not ready for that. Because on the state level, on a criminal level, the cryptocurrencies, they generate more problems than the profit. So I'm afraid that the states are not really happy what's going on. Maybe I'm not surprised if there will be, if we see the more regulation, but the idea is absolutely great. And I really think that our grandkids, they will live in a world with united global currencies like bitcoins. Os utópicos do mundo virtual sonham em fazer o bem. Os criminosos, tal como as autoridades públicas, encarregam-se rapidamente de os fazer descer à terra. Cybercriminals, they want money. Espionage, they want to take your data. And cyber sabotage, cyber terrorism, they want to kill you. And A internet permite um curioso misto de géneros. Imaginemos, por exemplo, máfias contratadas por espiões para se fazerem passar por terroristas. Será um cenário tão delirante assim? Infelizmente não. Pois eis que surge finalmente a verdade sobre o ataque à TV5 Monde. Le but de cette attaque était la destruction de TV5 Monde. L'autre fait révélé par cette enquête, c'est que donc les assaillants étaient un groupe de hackers russes qui est connu sous le nom de APT-28. O APT-28 é um grupo de hackers russos com métodos bem testados. Este género de competência paga-se muito caro, mas não havia qualquer interesse financeiro no ataque à TV5 Monde. Então, quem pagou? Há todo um leque de hipóteses. Murmura-se que os cofres do Kremlin teriam ajudado a financiar a operação no momento em que o caso dos Mistral envenenava as relações entre Paris e Moscovo. Mas, silêncio, a diplomacia impede que se conheça a verdade. A partir de agora, a arma mais cobiçada por todos os exércitos do mundo é a cibernética. Uma arma tanto mais eficaz quanto um país pode utilizá-la sem que jamais o inimigo possa estar 100% certo da origem do ataque. L'arme informatique doit apporter un appui maîtrisé aux forces conventionnelles. C'est une nouvelle forme de frappe dans la profondeur, aux effets qui peuvent être considérables. Chacun connaît ici le virus Stuxnet, qui a frappé le cœur d'un dispositif très fortifié, en l'occurrence une centrale nucléaire iranienne. A Stuxnet é a primeira arma cibernética de grande amplitude. Foi concebida em 2010 por Israel e pelos Estados Unidos para travar o programa nuclear da República Islâmica do Irão. A operação funcionou perfeitamente, impelindo outros países a dotar-se dos seus próprios armamentos cibernéticos. They are weaponizing of internet and South America, North America, of course, many European nations, Asian nations as well. Unfortunately, many states, they are in this cyber arm race. I hope, I pray, they will never use it. O que é uma arma cibernética? É um vírus que vai infiltrar um objetivo particularmente sensível.
No caso da Stuxnet, tratava-se de proceder à sabotagem das centrifugadoras utilizadas no enriquecimento do urânio destinado às bombas atómicas. Ao longo de vários anos, a Stuxnet perturbou a produção dos iranianos sem ser detectada. Mas como é isso possível? A Stuxnet é um supervírus que explora uma série de falhas, de defeitos, que são referenciados no software das centrifugadoras. Estas falhas têm um nome: Zero Days. Estes Zero Days podem ser armas cibernéticas temíveis, porque indetetáveis. Descobrir Zero Days pode ser altamente lucrativo e pelotões de pequenos Mozart sondam nos softwares falhas que permitam a infiltração nas máquinas mais valorizadas pelo público. É a corrida ao derradeiro Zero Day. Plus les Zero Day en fait sont puissants et peuvent infecter le plus de monde possible, et aussi plus ils sont simples à mettre en place, et plus ils ont un prix qui est conséquent, plus ils coûtent cher donc. Um Zero Day é como um buraco numa estrada por onde circulam todos os automobilistas. Alguém detectou o buraco, uma anomalia na estrada que pode provocar acidentes, mas em vez de a sinalizar, vende a posição do buraco a um Estado ou grupo terrorista para que este o possa utilizar num ataque. O mais célebre produtor de Zero Days no mundo é francês. Chama-se Chouki Becrar. Há anos que, com a sua equipa, ganha todos os concursos internacionais de hacking. Apresenta-se a si próprio como o Darth Vader da internet. A sua empresa, a VUPEN, opera a partir de Montpellier. Porém, em 2012, muda de dimensão ao assinar um contrato com a NSA, serviços secretos dos Estados Unidos. Desde então, a VUPEN converte-se numa das empresas mais rentáveis de França, com lucros superiores a 1 milhão, num volume de negócios inferior a 3 milhões. Mas no momento em que a VUPEN é já um enorme êxito, Becrar decide mudar-se de armas e bagagens para uma cidadezinha nos arredores de Washington. Apesar de numerosas tentativas, Chouki Becrar recusa-se obstinadamente a responder a perguntas sobre a atividade da sua empresa. Decidimos, pois, ir ao seu encontro para o interrogar sobre a potência das suas armas. A última morada conhecida é em Odenton, 50 metros a leste do perímetro da segurança máxima da muito secreta NSA. Esta recebeu do governo americano um mandato de ouvir tudo sobre tudo. Já a VUPEN teria sido integrada numa incubadora de startups especializadas no fornecimento de software para a espionagem norte-americana. Did you have a meeting with them? No, I'm trying to locate them. I'm afraid I don't know at all. Well, they're not here. I'm not finding anything in their past member list. Yeah, but I do see an announcement in 2013 that they were moving to Maryland and joining the CIC, but I don't recognize them for our past lists either. São desconhecidos na morada indicada. Tentamos então recuperar a pista interrogando uma fonte em Baltimore. Okay, they actually moved. That address would have been changed. So you would have to contact National Corporate Research. Yeah, and then I think in Delaware, one reason that people like to incorporate in Delaware is because they don't have to tell people who owns the corporation and where they're located. Nova mudança de morada. A terceira testemunha não poupou esforços para registrar a atividade da VUPEN nos Estados Unidos, mas confirma-nos que a sociedade foi dissolvida. Mesmo resultado em França, onde a VUPEN fechou em Montpellier. Becrar parece desde então animar um misterioso sítio na net, surgido não se sabe de onde, chamado Zerodium. O Zerodium ficou célebre ao oferecer $1 milhão ao hacker que pudesse vender-lhe um Zero Day que permitisse espiar as conversas nos iPhones mais recentes. Poderá Becrar aventurar-se sozinho a oferecer $1 milhão por uma falha cuja exploração seria nos Estados Unidos um crime federal?
Não. Para trilhar uma tal via, há que ser fiel a um Estado. A NSA poderá ser a cobertura ideal para as novas atividades de Chouki Bekrar. Resta saber se tal patrocínio poderá prolongar-se no tempo. Aller vendre ces failles à des gens qui vont s'en servir à des fins où il y a de grandes chances qu'elles ne soient pas très honnêtes, là par contre ça me paraît manifester un manque d'éthique flagrant qui n'est pas étonnant dans la société moderne, hein, parce que l'éthique a pris de vieux coups durant ces dernières années, mais qui n'est pas acceptable, même sur le plan de la morale, parce qu'il faut quand même, il y a un moment où faire de l'argent c'est bien, mais attention. Et si ces failles sont vendues à l'armée française? Ah ben là, c'est ce que je vous disais, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Bruce Schneier ensina em Harvard e é dos peritos mais escutados em matéria de cibersegurança nos Estados Unidos. Are you first in line? Yes, I believe I am. Okay, so I sort of see where that mic is. A sua personalidade atípica seduz tanto os hackers como os defensores das liberdades públicas. Right now, there is a very robust market of zero-day vulnerabilities. They're purchased by governments, they're purchased by corporations, they're purchased by criminals. This is bad. I mean, this really helps make the internet insecure. I think vulnerabilities should be disclosed and patched. And if governments stockpile vulnerabilities, they're increasing their vulnerability as well as the world's vulnerability. I want to see the US buying up vulnerabilities and then publishing them and fixing them. We saw several cases when the state-sponsored, very complicated, very professional attacks, they got wild. And criminals, they had the copies of these attacks. And very soon they were learning and they were copy-pasting the 0 days, the vulnerabilities, the new techniques, and these technologies, they were used in a criminal software. So this is very important to understand that the software is software, the cyber is cyber, and it's very easy to copy-paste. The issue is that both nation-states and criminals are creating very sophisticated tools, and I don't think we're going to see an end to that. And the answer to that is we need to get ahead of them to make sure we're being proactive in stopping those threats from actually impacting us. So whether it's a criminal actor or a nation-state, malware is an issue, both for our economy, but also for individuals in their homes. I think that the sale of 0 days and exploits to governments and entities that want to do a lot of work on basically spying on us and keeping an eye on us is wrong. You take an issue or vulnerability that can affect millions of computer systems, and rather than fixing those computer systems and helping everybody to get better, you use it just to spy on 10, 15, or 20 people. I don't agree with it. I think that's the wrong way of doing it. Do you think there could be something like a cyber apocalypse? I pray across the fingers. It will never happen. But unfortunately, technically, it's possible. A rede desenvolve-se como ser vivo. Jean-Pierre Lesueur, Marc Karpelès ou Chouki Bekrar viram a sua vida convulsionada pela potência de dispositivo que pensavam dominar. Máfias, espiões e terroristas investem na internet. Prepara-se choque decisivo. Estaremos nós preparados? Quel est votre pire cauchemar dans votre activité? De ne pas être capable de déployer à temps. Donc, il faut qu'il y ait un accord des différentes nations de l'OTAN. Alors C'est pas un film d'Ingmar Bergman. How good was the English of the French law enforcement people? Sorry, I wasn't ready for that part. Well, you probably could. You probably could, yes. It's a tough question to ask because having the internet or having no internet, we used to have no internet 20 years ago, and we survived then just fine. So I've got no problem with having no internet at all. Comme ça, je vois et j'entends. Là, il y a carrément un arsène en fait c'est normal vu que les ordinateurs sont côte à côte. Et le pirate, s'il veut, il peut même envoyer des messages
Salut, j'ai le contrôle de ton ordinateur. Voilà. Jean-Pierre é meticuloso. Gratuito e eficaz, o Dark Comet torna-se uma espécie de referência para os piratas. Dans les fiches techniques sur Internet, les analystes estiment que il fait partie des top 7 des virus espions les plus utilisés dans le monde encore aujourd'hui. Du coup, on peut estimer que c'est possible que ce soit entre des centaines de milliers de personnes à plusieurs millions. Il va me falloir une clé USB qui va contenir le code malicieux Darkcomet. Na altura em que criou o vírus, Jean-Pierre quer ver o seu talento reconhecido e embarca numa espiral perigosa. Il y a des compétiteurs qui, eux, font de la compétition pour simplement la notoriété. Donc moi, je faisais partie de ce groupe. Et il y a les autres pour l'argent, parce qu'il y en a qui vendent ces produits-là, comme Black Shades notamment, qui le créateur s'est fait arrêter. Para Jean-Pierre, a motivação é a eficácia do gesto técnico. Para o principal concorrente, o Black Shades, é o gosto pelo lucro. A internet é um monstro. A rede foge a qualquer controlo e torna-se o vetor das próximas grandes catástrofes. Centrais nucleares, cadeias de televisão, infraestruturas militares. A lista das vítimas amplia-se cotidianamente. My biggest nightmare is what we call the known unknowns. And what I mean by that, some of the attacks that we face are so sophisticated that they may have already been successful, and I don't know it. That is my biggest fear. O exército, a polícia, tentam recuperar o controlo. Mas não será já demasiado tarde. It takes about 15 minutes to effectively kill somebody. We want to take them out from behind their keyboards so they can no longer cause harm. As someone who spent time in prison myself, I think prison should be for people who are a physical danger to other people. O momento de entrar em pânico talvez não tenha ainda chegado. Cada deve ponderar o risco de deixar o computador ligado. I'm not sure we ever had control of the internet. Certainly there are a lot of devices on the net that we have no control over. That's true now and it's always been true. The question to ask really is the internet being overwhelmed by devices that we can't control or can't secure? Imaginez Paris sans électricité pendant 12 heures. Sans rien. Do you think there could be something like a cyber app? O vírus era de uma tal facilidade de utilização e de uma tal qualidade que conheceu um enorme êxito entre os piratas do mundo inteiro. Mon but, ça n'a jamais été de créer un outil qui serait utilisé dans des guerres numériques ou qui soit utilisé pour faire du cyber-espionnage. C'était plutôt, je savais que des pirates, que j'appelle des pirates, c'est plutôt des script kiddies, allaient l'utiliser pour espionner leurs copains, copines ou dans leur école un peu s'amuser. Mais jamais j'ai pensé en fait que cet outil puisse être détourné à ce point de son usage. O céu abateu-se sobre a cabeça de Jean-Pierre quando a revista Wired, a Bíblia de Silicon Valley, revelou em finais de 2012 que o software espião que ele inventara era usado pelo exército sírio para localizar os rebeldes hostis ao regime de Damasco. Jean-Pierre faz-nos uma demonstração do vírus que permite piratear qualquer computador sem o conhecimento do seu proprietário. Une image. Donc là, je vais prendre le contrôle total de l'écran distant. Voilà. Donc là, j'ai une vue complète sur l'ordinateur. Donc je peux ouvrir des fichiers, je peux aller naviguer dans l'ordinateur, voilà, afficher les dossiers du disque dur. Je vois qu'il y a une webcam intégrée dans l'ordinateur. Je vais l'activer, là on vous voit, et puis en même temps j'active le micro. I pray across the fingers it will never happen, but unfortunately, technically it's possible.
A nossa reportagem vai levar-nos ao outro lado do espelho da internet, aos bastidores dos assuntos secretos da web. Mas não nos antecipemos. Está um belo dia a algures no centro de Paris. Jean-Pierre Lesueur é um perito em segurança informática. Ficou célebre quando uma das suas criações, um software de espionagem, um vírus, poderá ter sido utilizado por Bashar al-Assad contra os rebeldes na Síria. Desde a infância, Jean-Pierre manuseia com a mesma destreza o teclado de um piano e o de um computador. Ele desenvolveu no seu quarto de adolescente um vírus chamado Dark Comet. Algum tempo mais tarde, o FBI de Nova York vai pôr brutalmente termo à competição entre o Dark Comet e o Black Shades. O agente federal Patrick Hoffman ocupou-se do caso. By the simplicity of the Black Shades malware, it became widely used online because you did not have to spend a lot of time working on learning code or being involved in the criminal world in order to access somebody's computer. This essentially allowed an individual that was just interested in learning about another person's family, about what that person is currently doing, such as an ex-spouse or ex-girlfriend or boyfriend. It also allowed the stealing of online credentials, such as usernames and passwords that could then be used at retail sites such as eBay, PayPal, or Amazon. Um adolescente algo inconsciente em França e 2 programadores gananciosos nos Estados Unidos. Estes vírus têm origens bastante modestas. Mas os danos por